Olá, e tá começando mais um ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia, a se tornar mais seguro, mais valorizado nesse nicho de cosméticos, medicamentos e suplementos. Aqui é a Alana Bezerra e hoje o convidado de hoje, gente, é mega especial, sabe por quê? Porque nós somos clientes dele, né? Estou aqui com Rondinelli Coelho, contador, empresário contábil, professor, coautor de um livro que foi publicado recentemente, né, Rondi? Contabilidade e Direito Tributário. Além disso, gente, ele é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade. Olha o nível que eu estou trazendo aqui para vocês, hein? Então, ó, se inscreve aqui no canal, deixa aqui teu comentário e compartilha para o máximo número de pessoas, porque esse vai ser um tema muito importante para você que vai abrir farmácia, que pensa em abrir um negócio da área, né, de cosméticos, medicamentos, suplementos, e também para você que já tem farmácia. Por quê? Porque o tema de hoje é como a contabilidade transforma sua farmácia magistral em um negócio de sucesso. Vamos lá, Rondi? Olá, minha amiga, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz, Alan, de estar aqui participando do ABcast. Eu venho acompanhando a tua jornada há alguns anos já, né, que você é a nossa cliente. E a gente observa que está sendo uma jornada trilhada com um alicerce bem feito, realmente com tudo sendo cuidado, com muito carinho. E esse teu projeto do podcast, realmente eu acho que ajuda demais a muitos profissionais. Então, fico muito feliz de estar fazendo parte aqui desse episódio. Quero te parabenizar por toda a projeção que você tem feito aí nos últimos anos. Espero que seja um bate-papo leve, tranquilo. Vou trazer uma linguagem aqui descomplicada, tá? Que possa ajudar você que está aí nos assistindo para desenvolver o seu negócio, para que você possa realmente, através desses insights, faça algumas anotações e, quem sabe, né, possa alavancar aí com muito sucesso todo o seu negócio. Total. Que honra, Rondinelli, por quê? Porque eu sei que a sua agenda é lotada e muito obrigada, né, pelo feedback aí. Realmente é muito trabalho por aqui, mas é isso, faz parte. E claro que sem vocês a nossa jornada não seria a mesma, né? A ajuda de vocês é de fundamental importância para o nosso crescimento como empresa de consultoria, né? Empresa na área de cursos e treinamentos. Bom, e eu sei o quanto é importante ter, eu costumo falar, Rondinelli, que o dono de farmácia ele tem que ter um bom contador e um bom advogado. Né? Toda farmácia tem que ter esses dois profissionais, né? Mas eu falaria não um bom, mas um excelente, né? Porque farmácia com manipulação é um negócio muito especializado. Né? Então, por exemplo, eu já me reuni com consultores da área financeira para plano de negócio. Então, assim, às vezes o profissional fica um pouco perdido, não pela falta de expertise, porque é um negócio muito especializado, mas porque é um modelo de negócio que, por exemplo, uma precificação não é simplesmente colocar ali o valor de uma caixinha, né? Tem toda uma série de variáveis para formar o preço de um produto, por exemplo, né? Bom, e o que é que eu queria te perguntar já de cara, né? Como você começou, né, a adentrar nessa área de contabilidade? Obviamente você fez, né, e contabilidade, mas me fala um pouquinho como você migrou, fala um pouquinho da tua história para o pessoal entender a jornada. Bom, eu digo que a minha história ela não foi nada planejada e algo bem bacana que eu levo para minha vida até me falam muito, né? A oportunidade, quando ela chega para quem está preparado, ela vai ser bem aproveitada com excelência, né? E eu nunca projetei ser contador, certo? Eu fui pai muito novo, aos 18 anos eu fui pai e tive ali aquela necessidade de estar estudando e começar a trabalhar. O meu irmão, ele mais velho que eu, ele começou a trabalhar no escritório de contabilidade, que era, o chefe dele era o meu padrasto. Só que ele acabou saindo da contabilidade e eu entrei para trabalhar como office boy nesse escritório de contabilidade. Hoje o meu irmão é cozinheiro, não tem nada a ver com contabilidade, é meu sócio num outro empreendimento que a gente tem. E aí eu entrei na contabilidade nesse momento, um convite. O meu padrasto viu a minha necessidade ali de ser um provedor de família, né, aos 18 anos, e fui trabalhar como office boy. Não sei, para quem é mais novo, talvez nem saiba o que é office boy.
Eu fazia aquele serviço de rua mesmo, entregar documentos, ir para banco, trocar cheque. Era um trabalho bem cansativo, porque eu rodava a cidade toda de Fortaleza, andando e tudo. Enfim, sendo office boy, fui para receber uma proposta para trabalhar em uma empresa de pneus, também como office boy. Logo depois, continuando ali entendendo já um pouco da rotina administrativa financeira, recebi um convite, aliás, uma indicação para trabalhar num outro escritório de contabilidade. E nesse outro escritório de contabilidade, fazendo o mesmo serviço. Só que, o que aconteceu? O profissional que cuidava do departamento pessoal, ele saiu. Departamento pessoal que cuida de folha de pagamento, elaboração lá de contratos entre pessoa física e pessoa jurídica, contra-cheque, FGTS, INSS. Ou seja, a pessoa saiu, quem foi convidado para assumir esse cargo? Eu fiquei sendo office boy e o cara do departamento pessoal. Só que sem saber fazer nada. Só dito simplesmente, Dinelli, tu faz isso aqui, aperta esse botãozinho, vai dando certo. Me falaram quais eram os sistemas, o operacional, aquele que faz aí que vai dando certo. Durante muito tempo, eu fiquei sendo esse cara que fazia as coisas lá de qualquer jeito, como office boy e departamento pessoal. Só que chegou um momento da minha vida, e aí minha filha já tinha nascido e tudo, e eu decidi que eu precisava dar um passo à frente, né? Então eu até lembro, assim, na época, salário de R$ 500, mais ou menos, eu entrei numa faculdade para pagar 300 e poucos reais, sendo pai, né? Então tendo que conciliar tudo isso. E entrei na faculdade, continuando ali como office boy, já um assistente contábil, e entrando no departamento pessoal, comecei a fazer um pouco de contábil, um pouco de setor fiscal, que são aquelas áreas ali que estão dentro de um escritório de contabilidade. Tem várias outras, mas praticamente eu fiquei no setor pessoal, departamento fiscal, setor contábil, fazendo um pouquinho de tudo, escritório pequeno, e foi aí que eu comecei de fato a entrar na contabilidade. Eu nem sabia o que era contabilidade antes, mas depois de certo tempo comecei a gostar do negócio, entendendo toda a dinâmica, a relação com pessoas, entes fiscalizadores, entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, ali pegando experiência prática, aliando a teórica, eu percebi que tinha uma maneira de mudar um pouco de vida, né, nesse sentido. E acho que em 2009, mais ou menos, eu continuei trabalhando nesse escritório, até que estava para me formar. Fui participar de uma entrevista em uma outra empresa, uma empresa maior, uma das maiores de Fortaleza, e nessa entrevista fui selecionado. Sendo selecionado, eu sempre trabalhando de maneira muito aberta com a minha antiga patroa, eu falei da situação, da necessidade de crescimento profissional mesmo, e foi numa sexta-feira, fui aprovado na entrevista, falei para ela. Quando foi na segunda-feira, ela me convidou, me chamou e disse: Dinelli, tô vendo seu crescimento, seu empenho e tudo, quero te convidar a ser sócio. Então eu entrei nesse escritório de contabilidade como office boy, e mesmo ganhando menos do que eu iria ganhar no outro emprego, no escritório maior, eu decidi que acho que era um pouco do que eu queria. Eu tinha meio que projetado isso, né? Eu mesmo sendo office boy, assistente, eu gostaria de ser sócio aqui e tal, mas algo interno. Então fui trabalhando e fazendo as entregas para que me habilitasse a isso. Eu entendo que nós temos que fazer por onde, né? E desde então, lá em 2009.2, eu me graduei contador, aí já me tornei sócio desse escritório de contabilidade, atendendo micro e pequenas empresas, e nesse momento eu percebi que tinham muitas oportunidades de verdade. A contabilidade, ela traz muitas oportunidades. Eu comecei a enxergar ali que quanto mais eu estudasse, mais oportunidades iriam surgir. Fiquei nesse escritório durante algum tempo e mais ou menos em 2016, 2017, o Felipe Guerra, que é meu sócio atual, juntamente com o Marcos e com a Vitória, que são os nossos sócios da Compliance, juntamente com o Alisson e a Thaís também. O Felipe, eu tinha me formado com ele, fizemos a graduação junto, e o Felipe, ele me convidou para fazer parte da Compliance. E aí eu fiquei aquela dúvida, né? O que é que eu faço? Eu continuo onde eu estou? Vou enfrentar um novo desafio? Você já era sócio de uma empresa? Eu era sócio de uma empresa e o Felipe já tinha a Compliance, e ele vendo todo o crescimento da Compliance, que a Compliance ela realmente é uma empresa que tem 11 anos de idade, completando 12 anos agora, e ela é uma empresa que tem um potencial muito grande.
certo? No sentido de que todos nós somos professores, todos nós temos network muito grande, ensinamos outros contadores, isso gera muito negócio. Então, o Felipe percebeu, poxa, tem o professor, tem o Felipe Guerra aqui, que é especialista na área tributária, o Marcos Lima, uma fera na área contábil, a Vitória aqui na parte financeira administrativa. E ele viu que a minha área de especialização maior era a área de departamento pessoal. Então, ele buscou entender o seguinte, poxa, quanto mais a gente soma aqui com pessoas especializadas em cada uma das áreas, a gente distribui a força, fica mais leve para todo mundo e a gente consegue dar um atendimento mais qualificado e, ao mesmo tempo, que crescendo, né, como empresa. E foi assim que foi feito. Recebi o convite, analisei, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Fui muito aberto com a minha sócia, né, daquele momento, e entramos no consenso e tudo. E eu saí da Activa, que era a antiga empresa, e me associei ao Felipe, ao Marcos e à Vitória, na época, que eram os únicos sócios. E desde então, aí, 2016, 2017, 2018, até agora, a gente está aí nessa caminhada junto à Compliance. Nossa, essa história inspiradora já daria Só o podcast poderia ser essa história, né? E eu poderia até mudar o título, né, Viti? De office boy a um contador, sócio, diretor de uma empresa de sucesso. Que, inclusive, eu conheci a Compliance no evento do Ramon Pessoa. Isso. Que ele, eu acho que esse foi um período que vocês ramparam bastante, eu não lembro qual foi o ano. Deve ter sido ali 2017. Naqueles eventos, 2018, por aí. O Ramon é um grande parceiro nosso até hoje. O Ramon é incrível. Ele entende muito da área comercial, né? Ele nos ajudou demais a estruturar a área comercial, desenhar processos. Até hoje ele é nosso parceiro, temos aquele nosso grupo lá da área comercial da Compliance, e o Alisson, que é nosso sócio hoje, ele é nosso associado, e ele é o responsável por essa área de qualidade e do comercial. Toda vida que o Alisson manda ali um contratozinho ali assinado, o Ramon vai lá e dá altos insights, então é muito bacana. Então temos essa parceria, o Ramon de fato é o cara que entende da área comercial como ninguém, e realmente foi através dele que você veio, né, até a Compliance, e é muito legal, porque o Ramon é uma espécie de mentor, né, é o nosso mentor na área comercial. E hoje nós temos essa parceria de longas datas com o Ramon, e essa parceria com você aí também, que já vem há alguns anos. E eu lembro, Rondi, antes da gente adentrar ainda mais nesse tema, né, das farmácias, eu lembro da primeira vez que você foi, que a gente foi conversar, o escritório da AB não existia, era meio que no fundo da minha casa, numa salinha de fora da minha casa, e você foi com muita simplicidade, né? E eu acho isso incrível, eu valorizo muito. Empresas que começam com clientes pequenos, né? Acreditam no potencial do cliente e a parceria meio que se mantém, né? Eu lembro demais dessa reunião, foi lá na sua casa. Eu não lembro se foi na garagem ou foi na sala, enfim. Foi mais ou menos, não lembro exatamente o local, mas estava o seu marido lá, nos algo recebeu. Bem, E sobre essa questão de distinção de cliente pequeno, cliente grande, de verdade, eu particularmente eu entendo que não deve haver essa distinção, porque cliente é cliente, independentemente se é um cliente que vai pagar 20 mil, um cliente que vai pagar R$1.000. E algo que é meio incorporado na Compliance é mais ou menos isso, assim, tem cliente que às vezes me liga, e eu procuro sempre ter esse contato muito próximo, muito aberto, tá sempre disponível para os clientes. E às vezes o cliente me liga e diz assim, Rudinelli, cara, eu sei que eu tô há 2 meses te devendo, tu poderia atender essa demanda, a gente tá com uma certa urgência e tal. Nós temos uma carência lá, como toda prestação de serviço, se atrasou um período, vai chegar um momento, você atende e tal, mas vai chegar um momento que você vai paralisar as atividades, isso é normal em todo tipo, é o profissionalismo que existe. E simplesmente eu falo assim pra ele, cara, eu nem sabia que tu tava devendo. Então, assim, não tem diferença. Por quê? Porque lá nós temos algo que é bem claro isso, cada um tem a sua responsabilidade. Então a Vitória, juntamente com a equipe financeira, ela cuida dessa parte financeira. Eu não vou sair perguntando quem está devendo, quem não está, quem pagou, quem está pagando mais, quem está pagando menos. A minha parte operacional, ela só vai estar comprometida em fazer a entrega do jeito que é para ser feita.
Tá entendendo? Então, não existe isso. A compliance, ela quer atender os clientes, quer prestar os atendimentos com nível de qualidade. Agora, claro, o que acontece? Tem cliente que ele vai contratar um serviço mais completo, por exemplo, setor pessoal, setor contábil, setor financeiro, departamento pessoal, vai querer uma auditoria fiscal, vai querer também um planejamento tributário. Então, esse cliente ele vai receber a sua entrega mediante aquilo que foi contratado. Então, está no contrato, a entrega vai ser feita. Tem aquele cliente, não. Eu só quero aqui o departamento pessoal, o setor fiscal e o setor contábil. Ele vai receber. Agora, sou pequeno e grande, não tem muito essa distinção, não. Não, eu acho isso bem legal, porque toda empresa grande já foi uma pequena, né? E, assim, valorizar os pequenos negócios, aquela farmácia que está iniciando, eu também sou muito desse... eu entro muito nesse nicho, né? Porque a farmácia tem que estar abrindo uma estrutura mais pequena, uma estrutura menor, mais simples, ela vai se tornar grande, né? E a nossa parceria existe para isso. Agora, falando um pouquinho mais do nosso nicho, especificamente de farmácia com manipulação. Eu sei que vocês já atuam nessa área também, né? Vocês têm clientes com foco na área da saúde. E como você... É uma pergunta um pouco simples, mas eu acho que é importante para esse começo, como a contabilidade, você falou em vários setores, né? Mas de forma mais específica, como a contabilidade ela pode agregar no crescimento de uma farmácia com manipulação? Vamos lá, como você falou um pouco no começo, farmácia com manipulação, ele é algo que é muito específico, de verdade, né? Não são todos os profissionais que vão estar habilitados tecnicamente, ter os conhecimentos, principalmente esses conhecimentos que você transmite aí nas suas aulas. Não são todos que vão ter. Então, por isso que você, como professora também você está ali para dar esse direcionamento, você como consultora está ali para pegar na mão do empresário, para falar, e você entende que tem muitas dores, tem muitos problemas que possivelmente você já presenciou, você já passou, que esses outros que vão empreender agora, eles não precisam estar passando, né? Por isso que eu acho fundamental que todo empresário, ele tenha um mentor para a área financeira, um mentor para a área comercial, um mentor para a área técnica específica, que é isso que eu te enxergo aqui. Sim. Você é uma mentora técnica para algo bem específico e com o nível de conhecimento que você tem, não é fácil de encontrar por aí. Então, o que é que a gente observa? Quanto mais específico determinada atividade, é muito comum que aquela pessoa que ela vai empreender, ela entenda muito mais da particularidade inerente à operação em si, de como manipular, de como armazenar, de matéria-prima. Eu nem sei se eu estou falando algo. Sim, de matéria-prima, de prazo de validade, enfim, de processos. E peque um pouco o quê? Na gestão. Então, Alana, quanto de profissionais, e isso aí eu já abro para todos os leques de mercado aí, certo? Quantas pessoas a gente conhece que é inteligente, que é esforçada, que tem capital financeiro, mas que não prosperam no seu empreendimento? Nós temos um indicador aí do Sebrae que aproximadamente 60% dos negócios fecham suas portas em menos de 5 anos. Então, quando você pega um indicador desse, que é um indicador onde milhares de empresas estão fechando suas portas, vem um grande questionamento na minha cabeça como professor, como profissional que entende de tributação e principalmente de gestão. Será mesmo? E aí é muito como que fala, é muito burocrático empreender no Brasil, é muito difícil, a carga tributária é muito alta, por exemplo. Mas será mesmo que o motivador de tantas empresas fecharem é a alta carga tributária, de fato? É ali, por exemplo, o excesso de burocracia? Não. Eu quero te falar que, no mesmo cenário que tem empresas que fecham suas portas, tem outras que prosperam, tem outras que crescem, tem outras que estão alicerçadas, tem outras que o dono ele não está preocupado somente na parte operacional. Ele tira um dia da semana ali para cuidar do quê? Da gestão do seu negócio. Então, partindo para esse princípio de que quanto mais especializado a pessoa que quer empreender, se ela ficar voltada 100% para a particularidade operacional do seu negócio,
ela vai deixar de lado algo que vai dar condição para que ela cresça, para que ela se mantenha, para que ela se sustente, que é a gestão do seu negócio. E aí, essa gestão, a contabilidade, ela se torna um aliado da gestão. Porque a contabilidade, ela vai te mostrar o melhor caminho tributário, ela vai te mostrar ali os teus direcionamentos de estrutura de receitas, de custos, de despesas. Então, é muito importante que, antes mesmo de empreender, de pegar o teu conhecimento técnico ali, tá dominando de verdade essa parte operacional do negócio, que ele entenda, peraí, agora vamos ver quais são as burocracias que tem que seguir. Vamos entender onde a gente vai abrir nossa empresa, qual a particularidade daquela prefeitura. Existe alguma exigência adicional para uma licença, por exemplo? Existe ali alguma particularidade? Eu vou contratar funcionários. Quais são as particularidades referentes ao funcionário? Tem uma convenção coletiva de trabalho que vai direcionar os direitos para os trabalhadores que vão trabalhar. Qual vai ser o salário que eu vou pagar para esse funcionário? Quais são os outros benefícios? Então, você observa que, se você ficar somente na parte específica, que o conhecimento que você passa, ele pode ter o melhor produto com a melhor qualidade no menor custo possível, mas ele pode não prosperar, porque somente isso não vai dar condições para o sucesso. Se ele não tiver uma ótima estrutura organizacional, com processos, entendendo para onde vai o dinheiro que entra na empresa, pode ter certeza que ele pode acabar, inclusive, com as economias que ele fez durante uma vida toda. Muito comum. A pessoa trabalha numa empresa, ela faz as suas reservas ali, tem um grande sonho de empreender, vamos dizer, tem 300 mil reais, por exemplo, é um bom número, 300 mil reais, e ela vai lá e vai empreender. Mas, primeiro, ela vai gastar aqui para organizar uma estrutura, ela vai reformar um negócio, ela vai comprar matéria-prima e ela, muitas vezes, não projeta um resultado. Quanto que eu espero, por exemplo, de tirar de salário? Muito comum, a pessoa trabalha num local e ganha 20 mil de salário. Se ela for empreender, ela tem que analisar tudo isso. Será que a empresa que eu vou abrir, ela tem condições de me dar um salário de 20 mil reais que eu ganhava antes? Se a pessoa não analisar isso, o que vai acontecer? Ela não vai saber o que é da empresa, o que é da pessoa física, vai misturar tudo. Muitas das vezes vai querer continuar retirando 20 mil de salário, mas a empresa ela ainda não tem condições de dar um salário desse. E aí é um desses motivos. A contabilidade ela vem exatamente para dar todo esse norte. Essa clareza, né, em números, digamos assim. Exatamente. E você falou tocou num ponto muito importante, porque e aí eu me incluo nisso, né? Meu nicho é consultoria, né? Nós somos uma empresa de capacitação e consultoria, mas eu sou farmacêutica, né? Então, nós farmacêuticos, e isso se aplica para as farmácias com manipulação, porque a maioria dos donos de farmácia com manipulação tem pelo menos um farmacêutico como sócio. E nós temos muitos clientes que é o farmacêutico que abriu farmácia com manipulação. E nós, de fato, temos deficiência em gestão. Não é à toa que logo no início, né, eu contratei vocês, né, tenho consultoria na área de RH, né, que a Isabela é meu lado de gestão de pessoas, né, que também é uma dificuldade de muitos farmacêuticos. Sim. Também. A gente não aprende isso na faculdade. Gestão financeira, enfim. E entrando um pouco mais para esse lado, Rondinelli, antes eu queria que você falasse um pouquinho, né, você tocou nesse ponto de abrir farmácia, né? A abertura é o profissional que está abrindo, né? A expertise técnica é importante, eu falo isso muito, inclusive, para os meus mentorados da mentoria Abra Sua Farmácia. Mas o fato é que tem outros pilares que vão fazer diferença no sucesso do negócio dele. Para um farmacêutico que está nessa fase de abertura, que está querendo abrir farmácia com manipulação, quais as informações que ele deve ter para ter essa clareza sobre questão de salário, se ele vai, o salário dele, quanto ele pode tirar de Prolabore, em quanto tempo ele pode ter um retorno de investimento, quanto deve ser a margem de lucro, enfim, quais os indicadores, as informações que no estudo dele, no planejamento dele, ele já é importante ele ter. Pronto. Nós somos contadores, empresários contábeis, professores, e nós também temos alguns livros, né? E entre um dos livros que a gente fez,
que foi com os sócios da Compliance. Esse eu acho ele bem especial, que o nome dele é Caminhos do Empreendedorismo. Olha, que E legal. ele partiu exatamente das dores que nós enxergávamos nos nossos clientes. Então já fica uma dívida aqui para te encaminhar um desses livros, tá certo? Porque ele traz, inclusive, um passo a passo do que deve ser seguido para quem quer empreender. Então, o primeiro ponto é, todas as vezes o cara chega, eu quero abrir a empresa aqui na Avenida Aguanambi, por exemplo. Mas será que o código da prefeitura ele libera aquele tipo de atividade para aquele local, por exemplo? Então, antes de tudo, é fazer uma consulta de viabilidade no quesito de operação, de público-alvo e tudo, mas viabilidade mesmo de autorização para funcionamento. Será que naquele local vai ser liberado um alvará de funcionamento para esse tipo de atividade? Vai ter uma licença ambiental para esse tipo de atividade? Então, logo nesse pré-operacional, por exemplo, nesse pré-abertura da empresa, o contador ele já tem que estar lado a lado ali com o empresário. Porque é ele que vai fazer essa consulta de viabilidade, ele que vai fazer essa análise. Claro que existe um processo mais abrangente, né? Que é fazer um planejamento de negócio mesmo, todo um plano de negócio. Entender principalmente quais são os recursos que eu vou precisar para abrir o meu negócio. Antes de abrir, é projetar o teu cenário para daqui a 6 meses, por exemplo. Então, antes de abrir, eu tenho que analisar, bom, mediante o cenário que nós temos aqui, o que é que oferecemos quais são as forças que a nossa empresa tem. Antes de existir um sócio que ele é capacitado tecnicamente, é algo positivo. É uma estrutura de receita muito boa, no sentido de que investimento, capital inicial, é algo forte, ele dá para sustentar ou não dá. Analisar a viabilidade financeira, certo? Agora, o que é que nós temos de ameaças? Por exemplo, excesso de burocracia numa prefeitura, isso já tem que ser visto. Por quê? Porque a preparação de documentação ela vai ser fundamental para que você organize tudo isso. Poxa, imagina que você quer abrir uma empresa, você tem uma projeção aí, todo o processo demorar uns 3 meses, parte estrutural e tudo, e chegar a 3 meses, teu capital já está indo, mas por uma burocracia que não foi obedecida, você não pode abrir a sua empresa. Então, é ser visto exatamente qual a prefeitura, qual o local, os detalhes junto à Cefaz, o contador ele vai direcionar tudo isso para que a regularização possa funcionar da melhor maneira possível. Depois disso, você já vai começar a analisar o seguinte, como que eu vou estruturar as minhas receitas, minhas despesas, onde eu vou alocar os valores que vão entrar, vão circular pela minha empresa. Entendendo principalmente que na contabilidade a gente chama de princípio da entidade. O princípio da entidade fala o quê? Que o patrimônio do sócio ele não pode se confundir com o patrimônio da pessoa jurídica, da empresa. E o sócio que ele já entra na empresa ciente disso, ele tem ali uma grande probabilidade de dar certo. Porque, na verdade, a grande maioria dos empresários eles não sabem o que é o princípio da entidade, mistura dinheiro da empresa com dinheiro da pessoa física, e isso é algo que compromete bastante o sucesso da empresa. E aí vê outros detalhes. Projetar, por exemplo, uma demonstração do resultado do exercício. Como assim, Rondinelli? Projetar a demonstração do resultado do exercício. Isso, uma DRE projetada. Baseado na tua estrutura, baseado no teu modelo de trabalho, quando você vai abrir um negócio, você não vai abrir, eu quero abrir logo faturando 1 milhão. Não vai colocar algo de cabeça que seja o top. Você vai desenhar todo o cenário e vai dizer, baseado na minha estrutura, baseado no mercado, eu vou ter ali uma receita mês de 100 mil reais. Ok, primeiro ponto. Agora, desses 100 mil reais, o que é que vai ter de dedução? O que é que vai ter de imposto que vai impactar diretamente ali? Porque se eu vou ter receita, eu tenho que jogar para a tributação, o custo do tributo ele tem que estar ali. Então já vai tendo ali um abatimento. Beleza. Qual vai ser o meu custo das mercadorias vendidas? Quantas mercadorias eu espero vender para alocar os custos nessa mercadoria? Então, quer dizer, os 100 mil ele vai reduzindo ali. Quais são as despesas fixas? Um aluguel, um telefone, uma internet, uma consultoria, uma contabilidade. Então, salário de funcionários. Quais são as despesas variáveis? Vão variar de acordo com o que for vendido. Então, observa
que essa parte pré-operacional de burocracia, ela sendo cuidada, você já vai ter como estruturalmente ficar bacana. Agora a gente está cuidando de um outro pilar, que é a estrutura financeira da sua empresa. E aí entra no cenário que quantos funcionários eu vou precisar? Aí vem aquele negócio. Manter funcionário de carteira assinada é muito caro. Sim, a carga tributária é alta. Mas quando você vai estruturar suas receitas, despesas, seus custos de maneira geral, você vai saber que dentro ali do teu produto final, do valor que você vai vender uma embalagem com 20 comprimidos, cápsulas, por exemplo, ali tem que estar o valor dos funcionários. Você vai precificar considerando imposto, considerando custo fixo, custo variável, funcionários. Quais são? Aí o funcionário ele não custa só o salário. Ele custa um adicional, por exemplo, com vale alimentação, com vale transporte, fazer a alocação ali de umas férias que vai ter que pagar daqui a 12 meses, um 13º salário, uma projeção de uma rescisão. Então você observa que são muitas informações e eu acredito que você pode confirmar. Será que, de verdade, os empresários que querem empreender em farmácia de manipulação, eles têm ciência disso tudo? Com certeza. Não tem. Não. E a contabilidade, ela entra exatamente naquilo que ele não tem a expertise. A contabilidade chega para falar, olha, parte operacional é com você, você entende do seu negócio. Agora você tem que dedicar atenção também nessa parte de gestão. Aí você lembra que eu coloquei lá a DRE projetada? Porque lá na tua DRE tem que, inclusive, estar o teu salário como sócio. Então, de 100 mil, eu quero 20 mil de salários. Beleza. Vai ter condições de tirar esses 20 mil? E aí entra num outro detalhe que eu, particularmente, eu gosto de falar muito com o empresário. Quanto é que está o teu custo na pessoa física? Quanto que na pessoa física você precisa para sobreviver? Qual o valor da parcela do teu carro, da tua casa, do teu aluguel, da tua internet, da tua academia e tal? Por quê? Porque eu, como consultor e gestor da informação, eu vou me preocupar tanto para que o CNPJ vá saudável, mas que esse CNPJ tenha condições de sustentar esse CPF. Porque se esse CPF ele ficar consumindo do CNPJ além do que ele pode consumir, o que vai acontecer? O provedor, o CNPJ, não vai ter condições e aí vai entrar naquele indicador de empresas que fecham ali em menos de 5 anos. Total. Entendeu? E aí, quando a RI é projetada, estruturada daqui a 6 meses. Como é que a gente está? Certo? Reduzir custos. O que é que dá para trabalhar com custos? Porque quando você tira alguma despesa, algum custo, isso vai direto para o resultado. E aí a contabilidade, no pós-abertura da empresa, com tudo isso planejado, aí ela vai estar sentando, estar conversando. Essa parte que a gente vem aí há alguns anos marcando reunião para discutir, para ter os números na palma da mão, para ter um responsável para alimentar o sistema, para que essas informações elas possam se transformar em indicadores para a tomada de decisão. Perfeito, Ronde. Ronde, você falou, tem um ponto que eu sempre me preocupo quando se trata de farmácia com manipulação, que é o custo operacional. Farmácia com manipulação, diferente de uma indústria, ela não conta com, não pode, inclusive, ela não produz em larga escala, né? Então, cada produto ele é feito de forma manual. Claro que existem algumas tecnologias aplicadas, mas não dá para escalar muito, né? Então, assim, digamos que cada produto, não dá para eu produzir dezenas de potes de cápsulas de uma vez só, né? Teoricamente, em farmácia não é permitido. Se eu quero escalar, eu vou para a indústria. Falando do modelo de negócio de farmácias, eu preciso de bastante gente, normalmente, para produzir. Eu tenho como otimizar essa produção, deixar essa produção mais enxuta, sim, mas, normalmente, é gente dependente, digamos assim. Quanto mais, se eu preciso escalar mais, eu vou precisar de mais gente para a operação, sim, certo? Existe algum número relacionado a percentual sobre a receita do custo operacional, digamos assim? Até quanto, porque eu já ouvi até, inclusive, uma farmácia falar que o custo operacional representa 30%. E, assim, eu não entendo, né, especificamente sobre esses números, mas eu queria entender um pouquinho sobre o percentual que representa na receita, se existe um máximo, um mínimo, enfim.
quando a gente fala de percentuais, de quanto que vai representar, não, a grande verdade é que não vai existir receita de bolo. Não vai ter como você falar que vai ser 30%, vai ser 45%. Isso tem que ser, de fato, baseado na estratégia que vai ser aplicada para aquela empresa, ponto. E aí vai ser levado em consideração quantidade de funcionários, matéria-prima consumida, se você vai consumir em maior quantidade, em menor quantidade, se você vai barganhar com o fornecedor, se você não vai, certo? Porque cada empresa tem uma realidade. Uma localização de uma farmácia, por exemplo, em um determinado bairro vai ser diferente de outro bairro. Então, para que a gente consiga mensurar isso, até a maneira que você vai contratar os seus trabalhadores vai impactar. E a contabilidade ela vai entrar exatamente aonde? Exatamente nessa estratégia que você vai aplicar. Por exemplo, se você contrata pessoas demais, mas durante, sei lá, 30% do dia, esses trabalhadores eles ficam com o seu tempo ocioso, porque não vai ter demanda, mas você vai precisar de um trabalhador. Então, a contabilidade ela vai chegar e vai te falar, olha, você pode contratar um trabalhador em regime de tempo normal, por exemplo, 44 horas semanais. Não, mas para a tua realidade, hoje, a tua demanda, tu pode contratar um trabalhador para trabalhar só 30 horas semanais. Tu pode contratar um trabalhador para trabalhar de segunda, quarta e sexta, por exemplo, que tu já sabe mais ou menos a tua demanda, tu sabe o prazo de entrega que você vai colocar para esse produto. Então, quer dizer, são muitas particularidades. E não tem como você definir esses custos. Inclusive, quando a gente fala de custo, por exemplo, quanto da minha empresa eu vou dedicar para o marketing? Só um exemplo. Tem empresa que gasta 10% com marketing. Não faz nenhum estudo para saber se esse marketing está trazendo, se esse tráfego, por exemplo, ele está trazendo retorno. Então, quer dizer, tem que ser analisado, tem que ser precificado, tem que ser mensurado cada uma das coisas. E a contabilidade ela vai chegar exatamente nesse ponto. Entender tua estrutura de receita e entender a tua estrutura de custos. Para, baseado nisso, a gente chegar no que é atualmente, vamos dizer que está 35%. Aí, quais são os caminhos que a gente vai fazer, vai percorrer para chegar a 30%? Onde é que a gente pode cortar? Onde é que a gente pode ajustar? Por exemplo, eu vou te falar aqui uma empresa que é farmácia de manipulação, que ela é do Simples Nacional, ela pode tributar o que ela vende de duas formas. Onde uma maneira ela vai começar a tributar com 4% e a outra vai tributar com 6%. Como assim, Rondinelli? Simples Nacional, se a tua empresa ela vai chegar mediante ali o atendimento, eu vou chegar como teu cliente na farmácia, eu chego com uma prescrição por um profissional médico habilitado para entrega futura, que vai ser produzido no próprio estabelecimento. Por ser entrega futura, isso vai dar uma tributação inicial ali na casa de 6%, que pode subir um pouco mais. Porém, imagina esse cenário. Vamos pegar aqui um produto que eu vou lembrar desse produto que uma vez eu fui no médico e ele me passou, Morozil, por exemplo. Eu nem lembro para que é o Morozil, mas eu só lembro que ele me passou. Para deixar no shape, hein? Para tentar emagrecer, tá vendo que não deu muito certo, certo? Mas aí ele foi lá e ele passou, entre outros, o Morozil. Imagina que, eu não sei se aplica para o Morozil, mas para um outro pode se aplicar, tá? Imagina que você sabe quantas unidades de frasco de Morozil sai por dia. Vamos colocar 4 unidades por dia, que são com 30 cápsulas cada frasco. E é uma média baseada no teu estoque, porque tu tem controle, você vai saber quantas em média estão saindo. E ele é de 500 miligramas, eu nem sei se é mais ou menos isso. Mas, baseado apenas nesse estudo de quantos saem, de qual a fórmula, então tu percebe que é uma fórmula padrão, que não vai mudar muito e tal. Aquele produto ele poderia ficar de prateleira ali, sendo feito no mesmo dia, colocado na prateleira. O simples fato de Rondinelli chegar na tua farmácia de manipulação e pegar, não ser para entrega futura, vai ter uma prescrição médica, vai ser para tirada na hora, não ser para entrega futura, tu já tira de 6% para 4% a tua tributação. Então, tá entendendo isso? Então, como é que eu vou falar que o custo tal vai ser de 35%? Porque uma contabilidade que ela trabalha de maneira mais estratégica, ela vai dar esse direcionamento, você pode ter uma estrutura para reduzir o seu custo.
a outra contabilidade não passa essa informação. E, na verdade, esse nível de informação que eu estou passando aqui, eu sou professor de pós-graduação, ensino outros contadores também, e tenho muitos que possuem farmácia também em outros estados. Por exemplo, agora semana que vem, essa semana, na verdade, ainda, eu vou para Manaus ministrar uma aula, outra semana eu vou para estar em Maceió. Então, quando eu falo a respeito disso, as pessoas, Ginélio, eu não sabia disso. E aí tá onde? Está na legislação, está nos detalhes, está nas particularidades. E aí cada direcionamento para esse detalhe, para essa particularidade, faz ou não faz com que você reduza ali o percentual voltado para o teu custo operacional. Sim. Deu para entender? Sim. Então é estratégia. Por isso que eu falo que o empresário, de maneira geral, ele tem que estar bem aparado com outros profissionais que entendem daquilo que ele não é habilitado tecnicamente para isso. Mas você, como empresário, você não deve jogar a responsabilidade somente para esse gestor da informação, esse contador, esse consultor. Então, o que eu vejo é que muitos empresários negligenciam essa gestão. E nós temos que ter na sua agenda como empresário, você que está nos assistindo aí, você tem que ter um dia da gestão. Não precisa ser um dia todo. Mas tira ali uma quarta-feira pela manhã, porque segunda-feira é puxada, é início de semana, acumula algumas coisas do final de semana ali. Sexta-feira está corrido, final de semana. Quarta-feira, tira ali uma manhã de quarta-feira para discutir com o teu setor comercial, por exemplo. Sim, estamos fazendo investimento em tráfego? Ok. Me fala o relatório aqui do tráfego. Quantos leads chegaram desse tráfego? Meninas do comercial, como é que estão os indicadores de vocês? Certo? Com a contabilidade, uma vez por mês, vamos analisar a nossa demonstração de resultado. Vamos definir aqui, olha só, a gente está gastando demais, estamos dando lanche demais aqui, comprando café demais. Vamos cortar o café, vamos colocar ali, a gente está falando de maneira extrema, mas você vai analisar o seguinte, que está saindo da nossa empresa, ele tem uma justificativa para estar saindo. E quando a gente fala nisso, eu acho interessante falar quando as coisas estão boas. Quando as coisas estão boas quando a minha empresa está sobrando um dinheirinho ali, está dando lucro, por exemplo. Isso tem que ser analisado enquanto a empresa está dando lucro. E normalmente, quando o empresário vai se preocupar? Quando está apertado. Pegando fogo, meu Deus, eu tenho vontade. Exatamente. Não, esse mês faturamos, vamos colocar aqui 300 mil reais. A nossa média mensal aqui é 200 mil, foi 100 mil a mais. Meu amigo, estamos ricos, vamos gastar. Só que no mês que der 150, meu Deus, se as nossas despesas deu 200 mil reais, não, tem que ter uma estrutura. E farmácia com manipulação é um modelo de negócio sazonal, né? Por exemplo, eu não sugiro uma farmácia abrir em período de final e começo de ano, né? Normalmente as pessoas estão mais focadas em festas, em roupas, né? Não é aquele momento que as pessoas focam tanto na saúde, de fato, sim, né? 90% dos nossos clientes têm uma queda de faturamento no final do ano e no início do ano, né? Então, mais um motivo para você. E assim, final do ano é o quê? Período de 13º, né? Início do ano também aí requer vai ter um IPVA, vai ter um colégio do menino, vai ter o carnaval. Tem muita coisa ali. Então, é bem legal essa informação, porque é uma informação que eu, contador, por exemplo, eu só vou ter quando eu conseguir sentar com você para analisar os seus números. Mas você, como mentora voltada para a área de farmácia de manipulação, você já vai ter essa informação baseada em, basicamente, aquela tua experiência de mercado. Então, é bem interessante. Total. Rondi, você falou sobre tributos, né? Me fala um pouquinho mais sobre como esse planejamento tributário pode ajudar, né? Me fala um pouquinho sobre esse enquadramento no Simples também. Vamos lá. Uma vez que a tua empresa ela vai ser aberta, basicamente ela vai escolher ser tributada mediante aquilo que for mais aderente à sua realidade. Na prática, não é isso que é feito. Na prática, quando vai ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, vamos falar, uma microempresa ela vai até 360 mil no ano calendário. Uma empresa de pequeno porte ela vai até 4 milhões e 800 no ano calendário. Quando ela está dentro desse parâmetro, normalmente os contadores falam o seguinte, tributa pelo Simples Nacional, porque a empresa do Simples Nacional
ela pode ser tributada pelo Simples até 4.800.000. Acima disso, ela não pode ser mais do Simples. Ok. Só que nós temos que entender o seguinte, toda empresa tem a sua realidade. Nós vamos ter basicamente aí 3 tipos de tributação para a empresa. Lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional. Certo? Rondinelli, é melhor qual? A empresa do Simples Nacional, que vai ser tributada pelo Simples Nacional, ele é um regime diferenciado de tributação, onde ele busca trazer ali uma simplificação, uma desburocratização e uma carga tributária menor que vai ser dispensada somente para ME e PP. Então existe, mediante o Simples Nacional, uma simplificação de verdade, certo? Na parte tributária. Por exemplo, tu não recolhe diversos tributos em guias separadas. Tu vai recolher em uma única guia, mas dentro dessa única guia, que é feita a apuração, você vai ter um pedaço de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. Se a empresa não for do Simples Nacional, ela vai ser tributada ao lucro presumido ou lucro real. O lucro presumido já está falando. A tributação da tua empresa é em cima de uma presunção. Presume-se que, para as empresas comerciais, o lucro será de 8%. Então, a tributação vai ser em cima de 8%. Só que você vai recolher imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, ICMS, ISS, de acordo com a atividade. O lucro real é uma outra possibilidade. Então, a gente viu o Simples Nacional, lucro presumido, mas o lucro real ele é bem mais completo. Ele já está dizendo, é baseado no lucro real. Para ter o lucro real, tem que ter uma contabilização de tudo aquilo que entra e sai da empresa. Se deu lucro, tributa sobre o lucro. Se deu prejuízo, não vai tributar porque não tributa o prejuízo. Basicamente, são essas 3 formas. E é aquela pergunta, é melhor qual? Cada empresa vai ser analisada particularmente. E aí que entra o quê? O planejamento tributário. Porque essa opção pela tributação, ela é feita basicamente anualmente. Todo início de ano você tem que analisar e verificar. Para 2024, minha forma tributar, ela é X. Só que para ser do Simples Nacional tem que obedecer algumas regras. Você pode analisar o cenário baseado no contexto da empresa e falar, vamos ficar no Simples Nacional, mas tudo baseado em números. Não é falar simplesmente. O planejamento ele entra exatamente nesses comparativos que vão ser feitos. Se eu pegar 200 mil, tributar pelo lucro real, quanto vai dar? Se eu pegar 200 mil, tributar pelo lucro presumido, quanto vai dar? Se eu pegar 200 mil pelo Simples Nacional, faz o cálculo entre os 3, levando em consideração outras coisas, e aí você vai escolher a melhor que se adere à realidade daquela empresa. Só que para eu ser do Simples, eu tenho que obedecer algumas regras pré-estabelecidas. Normativo específico, que é a Lei Complementar 123. Então, é basicamente isso. Me enquadrar e obedecer o que manda o normativo. Lembrando que todos eles vão ter as suas legislações a serem seguidas, suas particularidades, obrigação principal, que é de pagar o tributo, obrigação acessória, que é declarar o tributo. Então, para uma empresa que é desorganizada administrativamente, por exemplo, fica impossível você tributar pelo lucro real. Como é que você vai ter a informação do lucro real se você não tem o registro das informações? Então, para ser lucro real, se for mais viável mediante o planejamento tributário, você tem que ter uma estrutura administrativa que comporte a operação para ser tributada pelo lucro real. Então, são várias situações que vão levar para o regime tributário mais adequado. Legal. Falando de tributo, tem aí uma questão um pouco, enfim, polêmica até em farmácia com manipulação, que é em relação ao ISS e ICMS. Primeiro, tu pode explicar um pouquinho o conceito desses dois impostos? O ICMS vai ser sobre a prestação de serviço. E o ICMS vai ser sobre a circulação de mercadorias. Por exemplo, aí, vamos pegar nessa questão de Simples Nacional, que eu falei. Que a maioria das farmácias hoje estão no Simples. Mas boa parte vai estar no Simples Nacional. Quem vai falar, a condição vai ser a norma. Então, nós temos o quê? A Lei Complementar 123, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 140. É ele que vai dar o direcionamento. Ele diz, olha, Rondinelli, se você tributar, a sua operação for mediante uma prescrição médica do profissional habilitado para entrega futura, tributa pela prestação de serviço. Se ela for de balcão, por exemplo, conforme o exemplo que eu dei anterior, tributa pelo comércio. Então, a
própria operação da tua farmácia que vai dizer se é serviço ou é comércio. Então, se for serviço, vai tributar pelo que a gente chama de anexo 3, que vai ter um pedaço de ISS, começa inicialmente a 6%. Se for comércio, vai ter ICMS, a tributação sai de 6%, passa para 4%. O que eu tenho isso já é de muito tempo, tá? Eu pensei que fosse, inclusive, só em Fortaleza, mas já percebi que são em várias regiões do Brasil. Farmácia reclamando, poxa, Alan, eu pago ISS e ICMS, né? Então, pagar esses... Existe. Uhum. Essa briga existe de verdade. Mas acredito que com própria fundamentação legal a gente consegue direcionar tudo isso. Porque, por exemplo, você tem a regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é ele que vai direcionar a nível nacional a maneira de tributar aquelas empresas que estão enquadradas no regime de Simples Nacional. E as prefeituras, mediante o que tem na resolução, que tem na lei complementar, eles vão estar obedecendo. Então, cabe administrativamente a depender uma explanação com a prefeitura para tratar sobre esse assunto, levando o embasamento, a depender até causa jurídica mesmo, processo jurídico para que seja tributado da melhor maneira. É importantíssimo que, nesse meio termo também, a emissão de documentos fiscais ela esteja obedecendo à realidade da empresa. Por exemplo, se eu emito todas as notas com prestação de serviço, vai tributar para a prefeitura. Mas se eu faço o que eu chamo de segregação da receita, que isso é o mais inteligente, mediante esse cenário que eu te comentei, o que é que acontece? Eu sei quantos produtos, em média, eu vou ter para colocar o de prateleira, né? O Rondinelli chegou e pegou e levou. Mas eu sei também que outros não se adequam a essa realidade e vai ser para entrega futura. Para que a entrega futura eu emito nota fiscal de serviço, para que nota para comércio levar nota fiscal de comércio. Então, operacionalmente, eu já estou falando para o ente fiscalizador o quê? Um pedaço é serviço, outro pedaço é comércio. Um pedaço é ISS, outro pedaço é ICMS. Então, observa que até a estrutura mesmo, interna dentro da empresa, operacional, ela vai estar trazendo uma maior segurança jurídica para a empresa. Perfeito, muito bom. Esse é um ponto que você que é farmácia com manipulação é importante você atentar, tá? Você que está abrindo também. Para finalizar, Rondinelli, a realidade é muito bacana nesse nosso papo aqui, inclusive para mim, de muito aprendizado, né? E assim, eu sou farmacêutica, né? Aprendi a gerir estamos aprendendo, né, a gerir uma empresa, inclusive a questão financeira é um calo, né, para mim e para todos, acredito que para a maioria dos farmacêuticos. E o padrão é esse. Um farmacêutico, ele abre a farmácia e aí ele começa muito no operacional. A farmácia vai crescendo, um modelo de negócio fantástico, né? Muito potencial. Então, assim, eu ainda não vi desses 10 anos de consultoria uma farmácia não dar certo. Já vi uma farmácia com uma gestão ruim, mas olha isso, né? Assim, mesmo com a gestão ruim, ainda dá certo. Imagina se a gestão fosse boa. Mas o fato é que a farmácia vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e chega um momento que o farmacêutico, o dono de farmácia, ele precisa sair do operacional, né? Não é fácil, né? Eu sou um modelo disso, é difícil, tanto é que já estou há 2 anos tentando, delegando uma pessoa para ficar alimentando o sistema, chegou um momento, Rondinelli, eu vou fazer esse negócio, né? Acontecer até eu conseguir delegar. E o que é que você recomenda, né, no seu olhar dentro da assessoria contábil, de como vocês podem ajudar a solucionar? O que é que você recomenda para um empresário que está nessa, né, que está saindo do operacional, está começando a delegar, então ele começa a delegar a parte do... Assim, eu recomendo que a minha recomendação comece a delegar logo o operacional. Por quê? Porque quando você tem expertise em um determinado pilar, né, como você tem uma expertise técnica, né, que é o caso do farmacêutico. Você treina gente para ficar ali, né, em algumas tarefas operacionais, conferências de produto, conferência das formulações, compras, né, treina e fica gerenciando, monitorando. Na minha percepção é mais fácil, porque você conhece sobre aqueles processos, então é mais fácil de gerenciar.
Quando vai para pilares mais desconhecidos, que a gente não vive isso, existe uma dificuldade maior em delegar, né? Ou a gente, como é aquele termo, delarga, né? Não delega, só joga, vai, te vira e faz. E não flui. O que é que você recomenda para os empresários, para os donos de farmácia, para realmente virar essa chave e começar a passar a olhar para a gestão como algo até mais simples, factível, que dá para fazer, dá para acontecer? Vamos lá. Uma das principais dores que a gente acompanha, assim, e eu vou te falar uma coisa, não é só para os farmacêuticos, é para o empresário a nível nacional. Por exemplo, você tem empresário que investe e vai vender, por exemplo, material esportivo, porque ele é atleta, se identificou, vai vender material esportivo. Ele entende de produto, entende de comprar bem, entende de vender bem, tem ótimos clientes e tal, e ele fica muito naquilo. O que é que acontece? Muitas das vezes ele nem gosta de olhar os números. Primeiro ponto, você não tem que gostar, mas você sabe que tem que fazer. Então, primeiro ponto, se preocupe com a sua gestão, coloque isso como prioridade. Se preocupe de estar acompanhado de quem sabe. Você não precisa saber tudo. Ter o nível de conhecimento básico e saber o que esperar é fundamental. Mas quando você chegar, por exemplo, com um consultor financeiro, você tem que largar o celular e começar a enxergar, como exemplo aqui, você vai ter a mesa aqui, nós vamos ter a demonstrativa de resultado, e bater número a número, entender aquilo que está sendo demonstrado ali, o que é que está impactando. Olha só, esse mês um custo aqui com combustível subiu muito, o que foi que houve? Não, foi o sócio da empresa que tirou o dinheiro da empresa para abastecer o seu carro. Peraí, isso aqui não é para ser da empresa, isso aqui é para sair do salário do sócio. Tá entendendo? Então, não é gostar, mas entender que isso, de fato, ele se torna uma prioridade, certo? Tirar um momento da sua agenda por semana, por quinzena ou por mês para analisar as informações. Você não precisa elaborar as informações, mas você precisa o quê? Ter pessoas que vão te fornecer. E aí, o contador, o consultor financeiro, ele vai entrar exatamente nesse ponto, porque ele vai entender dos números, ele vai entender o que está faltando, ele vai estar cobrando e ele vai estar ali perto de você. Então, nós temos situações, vamos marcar uma reunião, não, né, ele não dá, não sei o quê, passa um mês, passa 2 meses, ou seja, vai negligenciando. Então, é tornar a gestão prioridade na empresa, que se partir da sua cabeça e você já internalizar isso, e tem uma maneira que eu utilizo bastante com o meu celular aqui, eu já agendo tudo que eu tenho que fazer. Então, se eu coloco na minha agenda que eu vou ter a gravação aqui, esse momento com você, para tratar com o podcast no dia tal, a tal hora, quando eu vou aparece uma outra demanda, espera aí, eu vou olhar na minha agenda. Então, na agenda do empresário tem que ter o quê? Gestão. Não é difícil arranjar tempo? Mas se você está comprometido com aquilo, se você se compromete, você assume que é uma responsabilidade sua e não dá para delegar essa gestão, aí você já começa a internalizar e isso vai se tornando um processo do teu trabalho. Um hábito, né? É um hábito, certo? E aí você tem que saber exatamente o que é que você precisa entender, o que é que você precisa cobrar das pessoas. Por exemplo, para que eu possa te fornecer a consultoria financeira, eu preciso do insumo. O insumo é o quê? O insumo é o sistema alimentado, é a informação, a receita, a despesa lançada. Sem isso, não consigo. Não ter as informações dos extratos bancários e tudo. Então, se você sabe que vai ter, semanalmente você vai colocar na sua agenda para aquela pessoa que tem a responsabilidade na sua empresa de fazer o quê? Como é que está o lançamento? Ah, tá dando certo. Não, tá dando certo não. Me mostra. Tá entendendo? E aí, tá, beleza? Porque sabe o que vai acontecer se você não cobrar? Vai chegar no dia 5 para ter nossa reunião, aí fulano de tal lançou tudo, fulano de tal vai dizer, não lancei porque eu estava atolado de coisas, eu estava cheio de demanda. Ou seja, o fulano não entregou, você não me entregou, eu não entreguei a tua consultoria financeira. Então, o gestor ele não tem que gostar das coisas, mas ele tem que ser maduro o suficiente para entender que ele tem que fazer as coisas e ele tem que cobrar das pessoas. Por isso que a contabilidade também entra num cenário para direcionamento.
Poxa, tem coisas que você não deve fazer, você como gestor da empresa. Alimentar o sistema não é para o gestor da empresa. Mas você tem uma possibilidade de um menor aprendiz, a depender do porte da tua empresa. Você tem a possibilidade de um profissional autônomo para prestar um serviço para alguma coisa. Você tem uma possibilidade de um estagiário, por exemplo. Você tem a possibilidade de contratar um trabalhador em regime de tempo parcial, com um salário menor. Ou você pode simplesmente contratar o Rondinelli, a Compliance, para fazer um BPO financeiro e Rondinelli, eu não tenho tempo para alimentar, eu vou te pagar um valor a mais, X, mas você se responsabiliza por lançar. Pronto. Então, eu vou pedir extratos e tal, mas vai ter aquela pessoa que vai ser a responsável. Quando chegar no dia, você tem como cobrar. Então, é ter essa maturidade e principalmente entender que você não vai conseguir fazer tudo. O gestor, recentemente, antes de ontem, eu tive uma reunião sobre consultoria financeira de uma empresa que ela presta consultoria para a parte de saúde e segurança do trabalho. E o gestor dessa empresa, ele e a esposa dele cuidando da parte administrativa e ele da parte de negócio e tal. Eu falei, olha só, ponto de equilíbrio para vocês aqui é 80 mil reais. Não tem como vocês sobreviverem no mês com menos de 80 mil baseado com o salário que você quer. Estrutura de receita, despesas, tudo feito direitinho, bonitinho e tal. E aí eu perguntei, fulano de tal, como é que tá dedicando teu tempo? Aí a esposa falou, o fulano aqui, quando ele sai para fechar negócio, meu amigo, a gente bate 100 mil. Mas o que acontece? Ele fica muito no operacional. Ou seja, se ele ficar no operacional, não vai vender. Se não vai vender, não tem por que ter empresa, porque não vai ter resultado. E a empresa ela tá ali para gerar resultado. Porque vai ser do resultado da empresa que ele vai tirar o a mais do prolabore dele, ele vai tirar um lucro, por exemplo, ele vai tirar uma reserva de reinvestimento, ele vai ter uma reserva de contingência. Então, o melhor local para o gestor estar, meu amigo, vai cuidar da parte de negócio, vai se relacionar com pessoas, vai fazer parcerias. Ah, beleza, tu pega, olha assim, o impacto no mês que ele foi para o mercado, para campo, ele aumentou em 20 mil reais. Será que se ele não botar 3 mil reais para ter uma outra pessoa, não vai ser a pessoa que vai substituir no operacional? Ah, eu vou pagar 3 mil, mas olha, tu ganhou 20 para tirar 3, sobra 17. E o gestor, muitas das vezes, só olha para o que está saindo. Então, maturidade, acho que é algo fundamental. Muito bom. Rondinelli, agora para finalizar mesmo, né? Já é segundo podcast que eu faço essa pergunta. Você recebeu a nossa camisa Manipulados para o Sucesso e atrás tem a fórmula do sucesso desenvolvida pela AB Consultoria Farmacêutica. Hoje, se você fosse desenvolver uma fórmula do sucesso, né? Para o sucesso, quais os 3 ingredientes principais que não poderia deixar de trabalhar, né? Primeira coisa que eu acho é a educação continuada. Eu, como professor, eu acho que todo o sucesso que eu tenho, ele vem aqui, eu falo sucesso em relação a mim, né? Comparando com outras pessoas, certo? Então, eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente, gosto do que eu faço, tenho resultados, ajudo outras pessoas, outros empresários, outros contadores. Então, eu não conseguiria, por exemplo, ajudar empresários e outros contadores se eu não tivesse uma educação continuada. Então, basicamente, eu estudo todo dia. Faz parte da minha rotina. Estudo continuado. Outra coisa, acho que comprometimento. E aí, quando eu falo de comprometimento, é entender que eu tenho que ser comprometido com o resultado do meu cliente, eu tenho que ser comprometido com a minha saúde também. Eu falo que eu tenho que ser comprometido nas minhas responsabilidades, nas minhas atribuições. Então, acho que o estudo, o comprometimento, isso faz parte, né? E acho que outro ponto que eu acho que é interessante é você ter humildade. Você se relacionar com qualquer pessoa do mesmo jeito, independente se é o presidente de tal coisa, se é aquele que está cuidando ali da parte operacional. Acho que ter empatia é fundamental, porque se você tem essa humildade, você vai se relacionar bem onde você chegar. E as portas se abrem para quem se relacionam bem. E eu não estou falando de interesse. Você ser interessado numa coisa é totalmente das pessoas olharem para você e entender que você serve,
muitas das vezes não está cobrando nada, e ela fala, caramba, esse cara entrega tanto, esse cara faz tanto, esse cara se doa tanto. Então tem essa atribuição aqui que pode ser repassada para ele. Eu falo baseado um pouco na minha história, de maneira geral. Então eu sempre procuro ser um cara humilde, eu procuro estudar todo dia de verdade. Então isso vem me gerando os resultados. E eu sou muito comprometido com as minhas entregas. Então se eu me comprometi que eu vou estar aqui com você tal dia, eu vou fazer o possível e impossível para estar aqui tal dia. Se eu preciso dar uma aula lá em Roraima, por exemplo, como já aconteceu, para passar por 5 aeroportos, para chegar lá na ida e 5 para voltar, rodar o Brasil todinho. Eu sei que eu vou ter que organizar minha agenda para que naquele dia, naquela sexta-feira à noite, eu fique sexta-feira à noite, sábado o dia todo e domingo de manhã trabalhando e vou voltar no domingo após a aula para chegar em casa no outro dia. Mas se eu tiver uma reunião marcada contigo na segunda-feira, eu vou. Então, acho que estudo, comprometimento e a humildade, acho que é bem bacana. A propósito, você está bem comprometido com o fitness, né? Tô vendo aí, academia, muito bom. E eu tô muito comprometido também com doce, chocolate. Eu tenho que acabar com isso, porque tá me sabotando. Eu tenho esse mesmo problema, amor. Eu tive, assim... eu comprei o Morozil naquela época, né? Com algumas coisas. E eu fiz ali tudo. Mas eu entendi que hoje, por exemplo, eu tenho que ter esse comprometimento físico, porque senão, daqui a 3 anos eu poderia não estar mais nossa cabecinha que pira, né? Porque é muita demanda aqui. Você chega aqui elétrica porque estava tendo uma reunião, estava gravando alguma coisa, estava ajustando algum detalhe. Então é muita coisa para nos sugar como profissionais. Então, ali, por exemplo, eu dedico todo meio-dia, praticamente umas 3, 4 vezes por semana, ao meu jiu-jitsu. Então, já entendi que aquilo é o meu compromisso do meio-dia. Depois, ali, meio-dia, 1 hora eu treino, vou almoçar, tomo banho, 2 horas eu estou na ativa de novo. Mas eu estico, vou até 8 da noite, saio da noite. Mas por quê? Porque eu tive aquele compromisso. E isso me ajudou demais. Me ajuda muito. Aí 1 ou 2 vezes por semana eu vou para academia. Tá faltando ainda largar o comprometimento com o doce, o chocolate, o doce de leite. Vamos fazer esse comprometimento agora, viu? 21 dias sem comer doce. Olha aí, vamos fechar? Dias. Fechar hoje? Não faz isso comigo não, olha aí. Mas sem açúcar nem nada. Sem açúcar, 21 dias sem açúcar. Café sem açúcar. Isso, bora fazer? Mas você já fez? Já. Deu certo? Deu. Você conseguiu? Deu. Então bora, deixa eu ver aqui. Cadê meu último açúcar? Pelo amor de Deus. Vou me comprometer contigo. Bora, fechou. 21 dias olha sem aí, açúcar. Vocês vão ver, daqui a 21 dias eu vou colocar no Instagram, o rostinho vai estar mais fino aí. Bora lá. Ai, Rondy, muito obrigada pela disponibilidade de tempo, né? Com certeza vai ter outros encontros, porque é um assunto muito extenso. Tentei dessa vez não entrar muito na área no técnico, né? São muitos conceitos, muita coisa, né, para a gente aprender. Mas foi de grande valia, né, da sua história, alguns conceitos que é muito importante para você que já tem farmácia, você que vai abrir sua farmácia, foca na gestão, tenha as empresas certas ao seu lado, que o seu negócio vai alavancar. Então é isso, muito obrigada. Rondy, quer deixar mais algum recado pessoal? Eu só quero te agradecer por esse momento. Eu acho que eu tenho um negócio assim que eu me descobri professor, eu tenho medo de falar em público, acredite, tá? Eu também. E quando eu vou para a sala de aula eu gosto de falar, então como contador e professor, eu gosto muito de levar o conhecimento, porque eu entendo que transforma a gestão do teu negócio, transforma a tua vida de maneira geral. Então eu quero agradecer por esse momento, realmente muito bacana, foi leve, acho que foi bem demais, mais de 1 hora talvez aqui conversando. Deixa um recado para você que quer empreender, é importantíssimo que você tenha os seus mentores, saibam se apoiar demais nas pessoas corretas, tá bom? Porque entenda, como contador, ninguém precisa passar pelos problemas que eu passei. Que eu posso ali direcionar algumas coisas, algumas saídas. Como contador, eu consigo dar direcionamento tributário, como gerar economia e tudo. Mas você, como mentora de carreira para voltar para a área de manipulação, você sabe o caminho das pedras. Então, muitas das vezes o empresário ele pensa que não é um investimento alto. Não é, porque esses investimentos
que vão partir principalmente para gestão de negócio, operacional, financeira e administrativa, isso pode salvar o seu negócio. Então, entenda que se tiver bom para a sua empresa e você for organizado, vai estar bom na sua pessoa física. Então, não deixa que a ilusão de que está circulando a tua empresa faça com que a tua empresa possa quebrar. Então, tenha maturidade profissional, tanto na parte específica, técnica, mas também entendendo que gestão é algo que você precisa de mais. Acho que é basicamente esse recado. Muito bom. Muito obrigada por sua audiência. Te espero no nosso próximo ABcast. Se inscreve aqui se você não está inscrito. Deixa aqui o teu like e compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas. Te vejo na próxima e até lá. Tchau, tchau.